Olá, sou o professor Adilson Oliveira e vamos para a nossa interação da gramática legal, hoje com um assunto que é extremamente importante, principalmente na produção de textos. Você sabe, vestibular você tem a redação, Enem você tem a redação, na vida você tem a redação, na vida você precisa escrever. E eu percebo, e você também certamente já percebeu, que ultimamente com essa questão toda das redes sociais, parece que os sinais de pontuação estão entrando em extinção. Pense que, se na língua oral, quando eu falo com você, eu pontuo a minha linguagem para que você possa entender, eu tenho as pausas, quando eu faço a pergunta, essa pergunta é mostrada exatamente na entonação da minha voz. Então, no texto escrito, por uma questão de organização, a pontuação é fundamental. Então, para que você escreva belos textos no Enem, nos vestibulares e principalmente na vida, preste atenção para as dicas de pontuação. Nós vamos falar especialmente da vírgula. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente, tem como finalidade. Quais são as finalidades dos sinais de pontuação? Primeiro, assinalar as pausas e as inflexões de voz, a chamada entoação ou entonação na leitura. 2. Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. 3. Estabelecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Para que servem exatamente os sinais de pontuação? No geral, para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além de pausa na fala e entonação de voz, os sinais de pontuação reproduzem, ou pelo menos tentam reproduzir, na escrita, nossas emoções, intenções e anseios. E é exatamente por isso que os sinais de pontuação são extremamente importantes na construção dos nossos parágrafos, na construção dos nossos textos. A vírgula. Agora falando especialmente da vírgula. A vírgula indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da continuação do período. Geralmente é usada nas datas para separar o nome da localidade. Exemplo: São Paulo, 25 de agosto de 2016. São Paulo, vírgula, 25 de agosto de 2016, um exemplo do uso da vírgula. Após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início de frases. Exemplo: Você gostou do presente? Sim, eu adorei. Sim, vírgula, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, somente em uma data especial. Não, vírgula, somente em uma data especial. Após a saudação em correspondência, seja ela social ou comercial. Exemplo: com muito amor, vírgula, respeitosamente, vírgula, para separar termos de uma mesma função sintática. Então, nós temos aqui um exemplo. A casa tem 3 quartos, vírgula, 2 banheiros, vírgula, 3 salas e 1 quintal. O que a gente percebe nesse exemplo aqui? Nós temos palavras com uma mesma função sintática, nós temos 3 quartos, mesma função sintática de 2 banheiros, 3 salas, e o último elemento vem com uma conjunção aditiva e.
Então, a casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal. Olha, uma observação. A conjunção e substitui a vírgula entre o último e o penúltimo termo. Os outros todos são virgulados. Para destacar elementos intercalados, como A, uma conjunção. Exemplo, estudamos bastante, merecemos, pois, férias. Qual é a conjunção aqui? A conjunção é pois. Estudamos bastante, merecemos, vírgula, pois, vírgula, férias. Lembrando que pois aqui está deslocado, a conjunção está deslocada vindo depois do verbo merecemos. B, um adjunto adverbial. Exemplo, estas crianças com certeza serão aprovadas. Qual que é o adjunto adverbial aqui? Com certeza. Então, essas crianças, vírgula, com certeza, vírgula, serão aprovadas. Observação, a rigor, não é necessário separar por vírgula o advérbio e a locução adverbial, principalmente quando de pequeno corpo, quando forem advérbios ou locuções adverbiais pequenas, a não ser que a ênfase o exija. Então, nós colocamos entre vírgulas quando tivermos essa intenção de dar uma ênfase a esses elementos, né? Então, a questão estética, a questão da ênfase dada no texto, e a vírgula tem esse poder. C, um vocativo. Exemplo, apressemo-nos, Adilson, pois não quero chegar atrasado. Vocativo, nesse caso aqui, Adilson, entre vírgulas, vocativo, o sujeito para quem você estabelece uma comunicação direta. Então, apressemo-nos, Adilson, o interlocutor, pois não quero chegar atrasado. E D, um aposto. Exemplo, Rebeca, a aluna de destaque, passou no vestibular. Qual que é o aposto aqui? Aluna de destaque, entre vírgulas, e essa aluna de destaque é um termo explicativo do referente, no caso, Rebeca. Quem é essa aluna de destaque? Essa aluna de destaque é a Rebeca. Então, Rebeca, vírgula, a aluna de destaque, vírgula, passou no vestibular. E, uma expressão explicativa. Isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes, etc, etc, etc. Exemplo, o amor, vírgula, isto é, vírgula, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, vírgula, tem seu princípio em forças superiores. Olha que interessante esse exemplo. Nós temos essa expressão explicativa, que no caso aqui é isto é, o amor, vírgula, isto é, e logo na sequência nós temos um aposto, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos. E você já sabe que o aposto também é virgulado. Então, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, qual é? O amor, que é o referente. Portanto, também entre vírgulas, tem seu princípio em forças superiores. A vírgula ainda é utilizada para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. Exemplo, o documento de identidade você trouxe? Nesse exemplo, é interessante perceber que a estrutura normal, sequencial dessa frase seria: você trouxe o documento de identidade? Quando eu rompo com essa estrutura linear, eu faço uma inversão, essa inversão é marcada com o uso da vírgula. O documento de identidade, vírgula. Você trouxe? E para separar elementos paralelos de um provérbio. Provérbio, a frase feita, né? A frase formulaica. Tal pai, tal filho. Tal pai, vírgula, tal filho. Aqui nós temos um exemplo de provérbio. A vírgula ainda é utilizada para destacar os pleonasmos
antecipados ao verbo. O que é pleonasmo mesmo? Você lembra? Pleonasmo é a repetição. Então nós temos a repetição. Repetição é o pleonasmo. Aqui, as flores eu as recebi hoje. Onde está o pleonasmo? Eu tenho a palavra flores e eu recupero essa palavra flores com o as. As, exatamente flores, portanto, esse pleonasmo, as flores eu as recebi hoje. E para indicar a elipse de um termo, Daniel ficou alegre, ponto e vírgula, eu triste. Eu, vírgula, triste, e essa vírgula representa exatamente o quê? A elipse do termo ficou. Como eu já tenho o verbo ficou na primeira frase, a primeira parte da frase, eu não preciso repetir. E aí eu coloco a vírgula e depois fica exatamente assim. Daniel ficou alegre, eu, vírgula, triste. E aí são algumas regrinhas do uso da vírgula. Certamente nós trabalharemos com outras regras mais para frente, com outros sinais de pontuação também. Adorei estar com você. Curta essa nossa interação, esses nossos vídeos, compartilhe e não se esqueça de se inscrever. Eu conto com você. Até mais.